Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem e permaneçam se cuidando como sempre, tá? Hoje nós vamos falar sobre modalidade de trabalhadores, o que significa isso e quais são esses vínculos empregatícios. Então, segundo o artigo 3º da CLT, é considerado um empregado toda pessoa física que presta serviços de natureza não eventual ao empregador, tá? Sob dependência deste e mediante o salário. Então, o que ele diz nesse trecho do artigo da CLT? Então, todas as vezes que você está prestando um serviço constantemente, mediante a um pagamento e dependência de uma empresa, então você já está aí com um vínculo empregatício. Então você já se tornou um empregado dessa empresa e você já tem um vínculo empregatício, ok? E aí, existe aí diversas modalidades de trabalhadores, tá? O empregado é uma dessas modalidades. Então, quando você está registrado, você está em uma modalidade desse vínculo, porque, na verdade, são 4 critérios que estão contidos aí no 3º artigo da CLT. Então, sempre que a prestação de serviço preencher todos esses critérios, o trabalhador ele deve ser contratado como empregado dessa empresa, tá? Quando não preenche todos os critérios, então a prestação de serviço ela é mediante a outro tipo de contrato, como nós vamos ver na próxima semana. Então, o que acontece? Existem aí 4 critérios que caracterizam aí a modalidade desse empregado, tá? Então, pessoal, mediante a isso, existe aí os 4 critérios, tá? E nós chamamos de SHOP, podemos chamar de SHOP para que seja mais fácil a memorização desses 4 critérios. Então, significa aí a subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade, ok? Então, lembrem sempre do SHOP, que vocês vão lembrar desses 4 critérios que caracterizam a modalidade de empregado, ok? E aí, nós vamos falar um pouquinho sobre cada um desses. Então, nós vamos começar pela subordinação jurídica, que significa a prestação de serviço mediante a ordens, tá? Horários definidos, prestação de contas. Então, todas as vezes que você se enquadrar a sujeição, submetimento de ordens de terceira pessoa, então você está enquadrado aí numa subordinação jurídica. Então significa que você está enquadrado dentro de uma das modalidades. E aí, quando a gente fala que está enquadrado em uma das modalidades, então nada mais é do que essa prestação de contas, você está sujeito a recebimento de ordens e o cumprimento delas, sabendo que vai ter essa fiscalização constantemente para que haja aí esse vínculo, ok? O segundo é a habitualidade. O que nós falamos com a habitualidade? É a questão de prestar os serviços de maneira frequente, tá? Habitual, você está sempre ali dentro daquele horário, dentro daqueles dias. Então, existe aí a habitualidade para que haja aí um vínculo empregatício. Então, não é uma coisa esporádica, tá? Não é um serviço eventual. É válido ressaltar também sobre a habitualidade que, assim, a não eventualidade é diferente de trabalho prestado diariamente, certo? Porém, no caso de, como por exemplo, coloquei aqui bares, restaurantes que não costumam abrir todos os dias, mas por algumas vezes durante a semana ou apenas de finais de semana. Então, apesar de não haver essa prestação diária de serviço, há uma prestação de caráter permanente, ou seja, é um compromisso que o funcionário ele tem com aquele empregador, tá? Com dia e hora marcada. Então, é diferente a permanência, tá? E a continuidade. Então, vale fazer essa observaçãozinha. Na sequência, nós temos aí a onerosidade, tá? Que é a prestação de serviço mediante ao salário, gerando aí dependência econômica, tá? Do valor pago, então, continuamente pelo serviço prestado. Então, todas as vezes que você está recebendo esse pagamento constante pela sua prestação de serviço, ele também cai nas características, tá, do vínculo empregatício. E a última das características é a pessoalidade. Então, ela é encontrada naquela pessoa física que trabalha para o empregador, não podendo se fazer substituir por terceiros, ou seja, aquela pessoa física
contratada terá que ela mesma fazer a prestação de serviços. Então, eu coloquei aí para vocês uma charge, né, para que vocês possam compreender aí a não substituição da sua mão de obra por outra pessoa, ok? Vale ressaltar que os casos de substituição, existe sim o caso de substituição de pessoas, mas quem decide isso é a própria empresa, tá? É o empregador que vai substituir, não é assim o colaborador que vai definir aí por questões de uma licença médica ou algum afastamento, né? Então, não é o colaborador que envia uma outra pessoa para substituir, tá, o seu trabalho, e sim a própria empresa. Ela sim conhece a mão de obra e ela sim que vai substituir, ok? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Até o próximo.